Ah, Essa família é toda do Senhor específico. Mateus, amém. seja bem-vindo. Que Deus te use poderosamente. Amém, obrigado. E é um prazer te ter aqui nessa live. Amém. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar no Instagram da senhora, né? Podendo compartilhar a palavra junto com minha irmã. Na verdade era para ser ela, mas coube a Deus aqui eu entrar aqui com ela para poder abençoar cada pessoa. Tá bom? Quero agradecer à irmã Juliana, o pastor João Marcos, que eu conheço desde quando eu era pequenininho, e os demais irmãos que estão aqui que eu não conheço, mas que Deus abençoe e receba a paz de Cristo. Está dando para ouvir? Não sei se a irmã está dizendo que está tendo eco. Se der para ouvir aí, se tiver bom... Com 2 pessoas falam, né? Pronto. Se tiver bom o som, ou se tiver com algum problema, é só informar aí. Tá bom? Posso ler, irmã Juliana? Amém. Pronto. Eu vou ler aqui em Mateus capítulo 13, versículo 18. Vou falar sobre a semente da palavra. Tá bom? Os irmãos puderem abrir aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 13 é um texto bem conhecido. Versículo 18. Eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhando, tá bom? Diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo ele recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo ele se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E o versículo 23, para encerrar, diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém. Eu quero falar nessa noite, nessa oportunidade, eu quero trazer mais uma reflexão, né, que é bem a área que eu gosto de trabalhar na Bíblia, que é mais meditar, mais explanar os textos bíblicos. Eu quero meditar com os irmãos aqui sobre a palavra e os nossos corações. Aqui Jesus está falando de 4 solos, né, que representam os corações, 4 tipos de corações e uma semente que representa a palavra. A pergunta que nós fazemos sempre que pregamos é por que tantas pessoas ouvem e apenas algumas mudam, apenas algumas tomam um caminho de arrependimento. Por que num discurso, numa pregação, numa igreja, muitas pessoas passam e ouvem a palavra? E por que apenas poucas delas mudam de fato a vida? Esse texto ele vai nos explicar mais ou menos o porquê disso. O porquê que há tantas pessoas que até gostam de ouvir músicas, gostam de sermões, mas no momento decisivo da vida, elas não compreendem, não creem e não praticam a palavra. Né? Quando eu ia evangelizar na rua, eu sempre me deparava com pessoas que diziam assim: eu amo ouvir pregação, eu amo ouvir os irmãos pregando, mas essas pessoas eram as mais difíceis de evangelizarmos. Por quê? Porque havia um bloqueio no coração delas. Elas apenas gostavam, mas não havia compromisso real com a semente, que é a palavra. O que nós estamos fazendo aqui, não é, irmã Juliana? Nós estamos semeando. Nós estamos semeando, nós não sabemos aonde é que vai frutificar. Por quê? Porque a semente ela é incorruptível. A semente ela é espiritual. Mas os corações são diferentes. Nós não conhecemos os corações dos outros. Mas aqui Jesus, como ele era conhecedor do coração, por que ele vai falar justamente sobre isso? O versículo 15, um pouco anterior ao texto que eu li, diz assim: porque o coração deste povo está endurecido.
ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Perceba que o problema aqui não está no pregador. O pregador aqui não era eu, não era o pastor Gessé, não era o irmão fulano de tal. O pregador aqui era Jesus. E Jesus está dizendo que eles não ouviram de bom grado a palavra. Então, o ponto está aqui. Não é apenas quem prega ou a mensagem, porque a mensagem ela é santa, a mensagem ela é boa, a mensagem ela produz vida. Mas também eu preciso ver a recepção dessa mensagem. Eu preciso ver o fruto que está sendo produzido no receptor. O versículo 19 diz assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que no momento que a palavra está sendo semeada, há uma guerra espiritual. O maligno aqui é o diabo. A Bíblia diz que ele está observando, né, como uma ave, né, ele é retratado como uma ave que rouba a semente. Ele rouba a palavra. Por quê? Porque esse coração, que é a primeira terra, que é a beira do caminho, é um coração duro, é um coração resistente. É a pessoa que, diante da palavra, ela faz pouco caso. Quando ela vai ouvir um sermão, ela pensa que o sermão é originado no pregador. É aquela pessoa que não crê ou que não dá crédito à palavra de Deus. Uma certa vez eu ouvi que um pregador, né, ele estava pregando e chegou ao seu conhecimento que uma pessoa que estava ali na frente, no culto, essa pessoa estava em fase terminal. E ele pregando uma mensagem evangelística, sabia que aquela pessoa não era uma pessoa convertida, ele se direcionou àquela pessoa acreditando que aquela pessoa, no estado que ela estava, ela ouvindo aquela mensagem, ela iria se arrepender e naquele último momento da vida dela iria conseguir a salvação. Quando, na verdade, ele se deparou com a incredulidade. Ele pediu para orar, a pessoa nem a oração aceitou. Por quê? Porque mesmo estando em uma situação terrível, o meu coração, o seu coração, o nosso coração pode estar endurecido. Nosso coração pode ser resistente à verdade. Você pode saber que Deus está falando. Você pode até mesmo ter algum nível de conhecimento da palavra e mesmo assim resistir ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, versículo 51, Estevão, quando estava pregando aquele povo, aqueles religiosos, aquela multidão, ele disse que aqueles homens eram incircuncisos de coração e eles sempre resistiam ao Espírito Santo. Esse coração é o coração que, ao ouvir a palavra, ele se fecha. Esse coração aqui é o coração de Faraó. É o coração que no Ceará a gente diz que entra pelo ouvido e sai pelo outro. A pessoa vai para a igreja, ela é evangelizada, ela até mesmo conhece a palavra, mas ela resolveu conscientemente rejeitar a palavra. Ela faz pouco caso, ela brinca, ela faz piada com a palavra. Em Lucas 8, que é o texto paralelo com o de Mateus 13, a Bíblia diz que a semente, à beira do caminho, né, a semente ela é pisada. Isso significa que a palavra ela é rejeitada. A pessoa que decide, né, ou que a palavra não tem nenhum tipo de progresso, nenhum tipo de frutificação no coração dela, é a pessoa que rejeita. Possivelmente há alguma pessoa aqui entre nós que está ouvindo isso aqui, mas está fazendo pouco caso, está ouvindo só como mais uma programação, como mais uma live. Ele não tem a esperança da vida eterna, ele não pensa no futuro, ele não pensa na sua vida espiritual. O que adianta para ele ou para alguém que tem esse tipo de solo, esse tipo de coração, é que ele tenha o dinheiro dele, que ele viva a vida dele, que ele esteja confortável. Quando, na verdade, a semente ela é lançada para que ele creia e seja salvo. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte humana, no pecado. Então é o homem que resiste a Deus. E por conta disso, o Senhor endurece o coração. Lá em Romanos capítulo 1, irmã Juliana, está escrito que pelo ser humano
ter rejeitado o conhecimento de Deus, como é que Deus se revelou? Além da Escritura, além de Jesus Cristo. Deus se revelou pela natureza. Paulo diz isso. Paulo diz que Deus se revelou pela natureza, e o ser humano, tendo conhecido a Deus pela natureza, ele rejeitou o conhecimento de Deus. Versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça, eles suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Aí o versículo 24 diz assim: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha, a pessoa que tem esse coração, ela substitui, ela inverte a verdade pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Cadê Jesus? Está aqui. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. É o idólatra, o qual é bendito para todos sempre. Amém. Versículo 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, quando o coração está nesse estado, Deus, percebendo a dureza do coração, Deus endurece ainda mais, como ele fez com Faraó. A Bíblia diz que Faraó endureceu o coração para não obedecer a Deus, e Deus endureceu ainda mais o coração dele. Então, que nunca haja em nenhum de nós, e se há em você, eu suplico que não haja mais a partir de hoje, esse coração. Esse coração, a palavra de Deus, nunca terá efeito nele. Por quê? Porque por mais santa que seja a palavra, ela não vai frutificar. Ela não vai achar germinação, ela não vai achar raiz, ela não vai achar umidade. Porque é um coração duro, é um coração impenitente. Em Hebreus capítulo 3 também fala sobre a dureza do coração. Hebreus 3, versículo 7 diz assim. Hebreus 3, 7 diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí o versículo 12 é uma advertência do autor aos crentes. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Então, toda pessoa precisa ter cuidado com o coração. Como você está recebendo a mensagem? A pergunta não é se você está ouvindo a palavra. A pergunta é como você está recebendo a palavra. Como é que a palavra tem sido ministrada e você tem a recebido. Paulo disse que os tessalonicenses receberam a palavra não como uma palavra de homens, mas como a própria palavra de Deus. Então isso conta muito. Muitas pessoas vão dizer naquele dia: Senhor, eu fiz isso em teu nome. Eu participei, eu expulsei demônios. Mas eles não guardaram, o coração deles não estava em Cristo, não estava em Deus. Então nós precisamos ter cuidado com esse primeiro tipo de solo, que é o solo, é a beira do caminho. É o coração que não compreende a verdade, é um coração rebelde, é um coração endurecido, é um coração ignorante. Efésios 4, também Paulo fala sobre esse coração. Efésios 4, os irmãos estão entendendo? Está dando para entender? Efésios 4, versículo 20, deixa eu ver, não, versículo 18, diz assim: tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo
de impureza. Então, o coração humano, ele é uma terra ruim, uma terra dura. E nós precisamos ter cuidado com o solo que é o nosso coração. Nós estamos aí presenciando um fato que ocorreu, né, de um homem está sendo suspeito de matar uma criança, uma forma brutal de assassinato, que é tirar a vida de um inocente, de uma criança. Então, isso revela a profundidade da maldade do coração humano. Alguém pode dizer que ele é um distúrbio apenas. Mas eu não digo que é apenas um distúrbio. Ali é a maldade do coração. E quando o coração ele está endurecido dessa forma, onde não há arrependimento, onde não há reconhecimento, a palavra não tem efeito. Se ele não reconhecer que pecou, que errou, não tem efeito. O coração se torna um coração do maligno. A Bíblia diz que o maligno vem e rouba a palavra. Por quê? Porque é um coração tão duro que Deus não pode atuar nele. É um coração incrédulo. E Deus não pode atuar na incredulidade. Esse era o coração de Judas. Veja comigo o exemplo de Judas. Judas, ele ouviu os melhores sermões que alguém pode ouvir. Ele foi seguidor de Cristo. Ele participou de curas, de milagres. Ele esteve entre os apóstolos. Ele ceiou. Ele participou da comunhão. Mas o coração dele não era o coração de um discípulo. A Bíblia diz que ele era ladrão, que ele amava o dinheiro, que ele cuidava da bolsa, não porque pensava nos pobres, mas porque ele era ladrão. Então, meus irmãos, o nosso coração, o coração de qualquer pessoa que seja, o coração do salvo, ele não é mais esse coração, mas o coração de alguém que está conhecendo a fé, não pode ser esse coração. Tá bom? Então, o primeiro coração é o coração à beira, o solo à beira do caminho, que é o coração endurecido. O segundo está no versículo 20, que diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. Sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza. Esse aqui é um outro tipo de pessoa. Esse aqui é mais familiar à igreja. É aquele simpatizante da fé. É a pessoa que ela gosta do louvor, ela gosta do sermão, como eu falei, né? Ela gosta de ouvir o sermão, né? Quando você evangeliza, ela recebe de fato a palavra, ela tem até alegria, mas ela não recebe, não crê de fato completo, não crê no pacote completo da palavra. Ela só gosta de alguns aspectos, ela gosta das promessas, das bênçãos, mas quando vem a perseguição, ela não tem raiz. É a pessoa que segue a Deus não pela fé, mas pelos sentimentos. Ela só está ali quando tudo está bem. Aí ela não tem raiz, ela não tem profundidade no seu coração. E quando vem a perseguição, porque ela vem mesmo, alguém pensa que quando você aceita Cristo, as coisas vão melhorar, mas muito pelo contrário. Provavelmente, quando você aceitar a fé de verdade, as coisas vão ficar mais difíceis. É aí, nesse exato momento, que a palavra ela precisa fazer efeito no teu coração. Por que que tem tantos artistas que se convertem, né, vão ali, experimentam uma mudança de vida, mas depois de alguns anos, de alguns meses, eles voltam à vida passada? Porque eles receberam a palavra, naquele momento, com alegria. Mas quando vê a aprovação, que a Bíblia diz que a aprovação, ela produz a paciência, a paciência produz a perseverança, não é isso? Então, quando vem a aprovação, quando o sol se levanta para provar a fé, porque a nossa fé ela precisa ser provada, aí ele não tem base, ele não tem raiz, e aí ele fica triste. É como pessoas que vão à igreja, que estão escutando sermão, mas quando é pedido, quando é requerido um compromisso real com a verdade, elas abandonam. Meu pai, quando pastoreava no interior, tinha um senhor lá que ele foi visitar esse irmão, o irmão deixou de ir para a igreja. Aí ele foi visitar o irmão, aí ele perguntou por que o irmão não estava mais indo. Aí o irmão disse assim: não, porque eu não ganhei nada lá, eu não fui mais não. Por quê? Porque ele pensava que
receber a Jesus seria mudar de vida, uma vida melhor, como prega a teologia da prosperidade. Ele iria receber bênçãos, a vida dele ia melhorar financeiramente. Mas quando a prova chegou, ele viu que não era da forma que ele pensava, ele pulou fora. Então tem muitas pessoas que recebem a palavra, elas se alegram, elas gostam do louvor, elas gostam daquela euforia do momento no domingo, de apertar as mãos, mas quando chega na segunda-feira, quando o patrão pisa nela, quando a família assola ela, quando a palavra precisa ser evidenciada, aí ela abandona. Por quê? Porque ela apenas gostou das emoções que a fé produz. Ela não quis, como é dito por aí, o pacote completo. Ela só quis uma parte das promessas. Ela quer o Isaac como a promessa de Deus, mas não quer entregar o Isaac no altar de Deus. São dois passos. É receber promessas. O Evangelho tem promessas. Eu posso ser crente, ser rico? Posso. Posso, porque a Bíblia é cheia de pessoas que foram ricos. Mas isso não é o que comprova a minha fé. Existem muitas pessoas, e a maioria das pessoas que creem são pessoas pobres. Então, o que garante a minha fé não são os momentos, as circunstâncias. Até porque muitos dos irmãos perderam bens, perderam famílias. O que garante é a nossa raiz. É onde está fincado o nosso coração. No Sermão do Monte, Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí diz: vieram chuvas, vieram ventos, e bateu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, ela permaneceu. Então esse aqui, ele é o irmão emocional, é a pessoa emocional, é o coração que é levado por ventos. É o coração que não tem raiz, ele não tem fincação, ele não tem estrutura. Ele, quando vem o vento da prova, da assolação, ele balança. E o terceiro, que está no versículo 22, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, é um outro tipo, é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse aqui, ele é o coração dividido. Esse é mais perigoso, irmãos. Esse tipo de coração, todos nós um dia já tivemos, mesmo estando na fé. E precisamos lutar contra isso. É um coração ansioso, um coração preocupado com as coisas desta vida. É você saber que Deus é bom, é você provar do amor de Deus, provar da esperança, provar da soberania, provar da provisão de Deus. Mas mesmo assim você viver se questionando, viver ansioso pelo amanhã, é a ansiedade que é um transtorno do ser humano. Viver ansioso nessa pandemia, o que é que difere um crente cheio da esperança, cheio do Espírito? Ele está numa pandemia, como todas as pessoas estão. Ele está enfrentando os mesmos dilemas, os mesmos problemas, mas a reação dele não é de desespero como os demais. A reação dele é diferente dos demais. Certo? Então, o coração ansioso é igual ao coração daquelas irmãs lá de Lucas capítulo 10. Não sei se vocês já ouviram, falando sobre Marta e Maria. Ali está o retrato do coração dividido, do coração angustiado. Lucas 10, versículo 40, diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, observe isso. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será retirada. Duas irmãs, o mesmo Deus, o mesmo ambiente, o mesmo local, porém uma estava em adoração, uma estava preocupada com as coisas do céu e a outra estava preocupada com a vida, com as coisas desta vida. Então, a semente ela fica sufocada quando o nosso coração está nas coisas deste mundo.
Assim como foi com o jovem rico. Quando ele se encontrou com Cristo, Cristo disse a ele: vende tudo que tens e reparte com os pobres, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí ele ficou triste com a palavra e se retirou porque ele amava as coisas desta vida. Então, o coração dividido, o coração que não ainda foi esvaziado para receber a palavra, que ele está entre uma coisa e outra, que é os dois lados da coisa, ele vai sufocar a palavra. A palavra vai morrer no coração dele. Por quê? Porque está sendo dividida. E o versículo 23, para terminar, diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Olha, a importância da compreensão. O que ouve e a compreende. Porque se ele não compreendeu, o maligno vem em roubo. Mas o que ouve e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por ano. Perceba que o tempo aqui está muito importante. Jesus diz assim: o que recebe a palavra à beira do caminho, logo o diabo vem e rouba. A pessoa que recebe, mas logo a palavra é roubada. O outro recebe instantaneamente com alegria, mas ele não tem permanência. Esse, o terceiro, que é o que recebe entre os espinhos, ele recebe, mas não tem perseverança. E o último é o que recebe, mas ele persevera e frutifica. Então, o que vai valer é você guardar. O que é que o salmista disse? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não é ouvir, não é saber, mas é guardar e frutificar essa palavra. O que nós estamos fazendo aqui nessa live é frutificar, é compartilhar, é expor a palavra para que ela encontre outros corações e frutifique em outros corações. Porque é que eu me pergunto, por que as verdades que me doem não doem no meu irmão, meu amigo? Aqui está explicado. Por causa do coração. Se o meu coração estiver insensível, você pode pregar que Jesus vai voltar. Você pode pregar do juízo final. Eu não vou me mover, eu não vou sentir nada. Por quê? Porque eu não reconheço a minha miséria. Eu não reconheço que eu sou réu do fogo do inferno sem Cristo. Sem Cristo eu sou um pobre pecador. Mas quando eu reconheço a minha miséria, aí eu encontro misericórdia. Aí eu não sou mais réu do fogo do inferno. Eu sou filho de Deus. Amém? Vai ter aqui já uma outra live, então eu já vou terminar. Quero agradecer, louvar a Deus pela oportunidade. Obrigado, irmã Juliana. Que Deus abençoe. Eu quero orar pelas pessoas que estão, que eu não conheço todas, as irmãs que estão comentando aí. E quero orar agradecendo e também orar por você que está com alguma dificuldade no seu coração. Talvez alguém na faculdade colocou na sua cabeça que Deus é uma projeção humana. Eu quero te dizer aqui que não é. Deus, ele é vivo. Deus, ele é real. Deus, ele não é um sentimento. Deus é uma pessoa. Ele habita em você. Ele está aqui e usando para falar a você que ele lança a semente através do semeador a você. Então, cabe a mim e a você a receber e a frutificar essa palavra. Amém? Quero orar aqui e já passar para a irmã Juliana agradecer pela oportunidade. Tá bom? Senhor Deus Pai, obrigado pela oportunidade de estar, Senhor, mais uma vez compartilhando a Tua palavra com a Tua serva que de tão bom grado abriu espaço em sua rede social para ser canal para muitas pessoas, para outras vidas que Tu possa abençoar. Seu esposo, sua família, sua filha, o seu sogro, a sua casa, a sua igreja, esses irmãos que estão, Senhor, essas irmãs que Tu possa visitar e abençoar cada uma. Que essa palavra não possa ser apenas mais uma entre tantas palavras que nós professamos, Senhor, mas que seja uma palavra de fato acatada no nosso coração, que seja recebido como a Tua palavra, que seja recebido, Senhor, como o Teu maná. É isso que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Eu vou me retirar aqui. Obrigado. Amém. Que palavra poderosa. Amém. Que palavra poderosa. Eu continuei te usando poderosamente. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Olha a plateia aqui.
Botando uma frase. Eita, Vamos já começar a live agora, a live das mulheres, né, CMC? Todas que estão aí estão convidadas. Cheiro, princesa linda, meu amor, cadê Bebeca? Cheiro pra Bebeca. Cheiro, Bebequinha linda. Beijo. Amém. Como é que eu saio aqui? Gente, que maravilha, que bênção. Como o nosso Deus é poderoso, que palavra poderosa. É assim que o Senhor faz. Dessa forma que o Senhor opera. Quem recebeu, porque eu recebi. Mateus, um jovem pregador da palavra. O Mateus prega desde criança. Para quem não sabe, gente, eles são filhos da irmã Luciana, obreira da nossa igreja, uma mulher de Deus que tem um testemunho fantástico também. Qualquer dia eu vou trazer a irmã Luciana aqui para trazer a palavra do Senhor. É uma família linda. Irmã Luciana, esposa do pastor, Débora canta, o Mateus ele prega, toda a família envolvida na obra de Deus. Rapaz que tem crescido muito, palavra poderosa. Mateus, parabéns, que o Senhor te use ainda mais nessa terra. E você, minha amada irmã que está comigo, eu quero te convidar para que nós possamos orar nesse momento por nossas vidas, que o Senhor nos conceda saúde, que o Senhor nos conceda refrigério, que o Senhor haja em nosso meio. Gente, nós acabamos de receber a notícia do falecimento de um amigo da família, um cantor muito conhecido no Brasil. Muito difícil, pastor Eliezer Rosa, que é um amigo íntimo da gente, muito amigo do pastor João Marcos. Quantas vezes a gente conversava aqui pelo WhatsApp, ele é um senhor muito, mas muito íntegro. Eu vou colocar aqui um louvor do pastor Eliezer, talvez você nem conheça, mas com certeza conhece um louvor dele. Nós acabamos de receber a notícia, é muito triste para nós, para a família. É uma perca, assim, mas eu tenho certeza que o Senhor está com o pastor Eliezer. Oh, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da sua família. Meu Deus. Já ouviu o Homem de Branco? Deixa eu tirar aqui o anúncio, né? Tirar aqui o anúncio. O Homem de Branco é um dos louvores do pastor Eliezer. Deixa eu colocar para vocês. Esse aqui também é dele, ó. Olha isso, como é lindo.
O teu rosto já não brilha. Tá cercado em toda direção. Está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui em Deus, se você Pastor Eliezer estava internado já há alguns dias, com sua saúde debilitada. A esposa dele é muito querida da gente. Ela que me ensinou que ou a gente dorme bem ou a gente come bem. Casal abençoado. Está entregue, né? Agora nas mãos do Senhor. Oremos pela família, sua esposa. Eles eram muito apegados. Aquele casal que fazia tudo juntos, sabe? Viajavam juntos. Seus filhos, enfim. Que o Senhor guarde, que o Senhor tenha misericórdia, né? Vamos orar. Vamos orar. Não podemos parar já. Os dias são complicados, dias difíceis, dias tenebrosos, mas o Senhor está conosco. Dias incertos, mas nós cremos num Deus certo. Nós cremos num Deus que está conosco. Eu sei que tem dias que... E é normal, tá? Eu não vou dizer isso. Isso daqui não é apenas para alimentar teu ego. Não, tem dias realmente que nós estamos um pouco desacreditadas mesmo. Tem dias que a gente tá, só Deus sabe como. Mas são nesses dias que nós conseguimos enxergar a grandeza de Deus em nós. Nós conseguimos enxergar quão fortes somos no Senhor. Se o teu dia foi difícil, se está cada vez mais complicado prosseguir, se está cada vez mais difícil não perder a fé, se você olha para um lado e para o outro, não vê esperança, não vê saída, entenda que a saída é para você. O Senhor é a tua saída. Quero orar por tua vida, por teus familiares. Tenho recebido muitas notícias. Pessoas que faleceram, que estão doentes, internadas, precisando de um milagre. Eu tenho certeza que o Senhor está no controle de tudo. Não perca a sua fé, não perca seu ânimo. Deus irá revigorar todas as tuas forças, esses questionamentos acerca de tudo, acerca das finanças, acerca do dia de amanhã. Não se preocupa com o teu amanhã. O Senhor está no controle de todas as coisas. Faz tua parte e confia, tá? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós oramos aqui neste propósito, pedindo, Senhor, que Tu venhas limpar a nossa mente, o nosso coração, diante de tantas notícias ruins, negativas, tenebrosas, que nos fazem temer, que nos fazem chorar, que muitas vezes nos fazem perder o ânimo. Oh Deus, eu peço que Tu venhas renovar hoje o nosso ânimo. Que Tu venhas hoje, Senhor, restaurar a nossa fé, cicatrizar feridas. Que Tu venhas, Pai, ao nosso encontro. Te agradecemos por essa palavra maravilhosa que Tu nos destes nessa noite, os louvores entoados. Te agradecemos por este canal, Senhor, que tem se levantado nesta hora para nos abençoar, para nos aproximarmos de Ti, para estarmos congregados como igreja, porque estamos aqui
juntos, orando, pedindo, clamando, compartilhando experiências. Bendito seja o teu nome, Senhor, por toda essa movimentação, por toda essa vivência que temos agora. Espírito de Deus, eu te apresento cada família, cada mulher, cada lar, cada homem, cada pai, cada mãe, cada filho. Oh Deus de Israel, cuida de nós, cuida do nosso lar, cuida dos nossos, Senhor. Visita-nos, Pai eterno. Eu creio, Senhor, que Tu estás agindo em nosso meio, Tu estás operando milagres, Tu estás em meio, Senhor, a toda essa questão que nós falamos que é um cenário negativo, mas, Senhor, eu creio que Tu também estás agindo, Tu tens algo de poderoso a falar a cada um de nós. Eu creio, Senhor, que Tu tens uma palavra, Tu tens um propósito, Tu tens um sentido por trás de tudo isso. Coisas que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos contemplar, mas eu creio que Tu estás falando aos nossos corações. Tranquiliza o aflito, cura o doente, traz paz ao coração angustiado. Traz refrigério a almas cansadas, fadigadas. Visita os lares, Senhor. Que toda opressão maligna, toda prisão espiritual, em nome de Jesus, caiam por terra nesta noite. E que Tu estejas conosco, Pai, em todo o tempo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 21 horas nesse projeto maravilhoso, Consagradas, abençoando a sua vida. Em nome de Jesus.